Só pra informar em tempo real, né? A Libra tá R$ 6,07, R$ 6,70. 120 libras dá mais ou menos R$ 804. Só pra dar aquela E o média. euro? E tá baixo, viu? Porque O euro esses dias tá ela seis e tava 14. 7. Bateu Ó. 7,62, eu acho, sete e cinquenta e Isso, dois. baixou, tava Pensei mais que ia alto. chegar a 8. Isso, tava mais alto. A cotação da Libra é mais alta que a do euro. Agora ela tá mais ou menos igual. Sim. Mas, Rapaz, se a moeda de onde eu moro tivesse valendo R$ 8, eu tava acordando 4 horas da manhã e dormindo só na hora que entrasse. Oh, mas aqui em Londres é assim, o seu trabalho vira sua casa. E sua casa é onde que você só vai lá pra dormir poucas horinhas e volta. Porque aqui, nossa, você dorme pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho. não é. Mas, mas é foda, viu? Já teve época que eu dormia por noite 3 horas só. Eu era igual um zumbi. Eu tava acabada. Cara, e vem cá, e como que você, tipo, eu não sei, mas você já era DJ antes de ir pra Inglaterra? Ou você se tornou na Inglaterra? Não, eu me tornei aqui. Quando eu morava em Uberlândia, eu já mexia com algumas coisas assim de festa, sabe? Divulgação. Eu lembro. Eu lembro Vendia alguns bastante. ingressos, essas coisas assim. Eu ajudava bastante o pessoal e tal. E só que meu tio, ele era músico. Ele já teve banda de rock, pop rock. E ele sabe tocar violão, guitarra, essas coisas. Então sempre me chamou muita atenção. Só que eu nunca parei assim pra aprender literalmente, sabe? Aí quando eu cheguei aqui, eu juntei o útil ao agradável. Eu falei assim, quer saber? Eu vou juntar um dinheiro e vou fazer um curso de DJ, que é algo que eu sempre gostei, que eu me interessei. Dá pra me misturar várias músicas. Aí eu fui e decidi fazer o curso ano passado. Pra me aprender tudo certinho, pra ter uma base. Aí eu fui numa escola mesmo fazer, aprendi com uma DJ, ela é italiana. Só que atualmente ela mora aqui, ela toca em algumas boates, só que ela toca mais tipo um eletrônico nas festas punks daqui, numas festas doidonas. Aí eu aprendi com Interessante. ela e, nossa, foi muito bom, sabe? Eu Foi uma das melhores imagino. escolhas. Eu já Muito pensei. bom. Só Eu fazer aprendi uma pergunta. Pode falar, pode falar. Pode Eu terminar. aprendi primeiro a tocar o eletrônico. Que da hora, velho. Pô, não, assim, só aí, o Augusto pode até continuar, pode fazer sua pergunta de boa. Não, é só um complemento, é porque o Lucas sabe que eu adoro música eletrônica. Adoro mesmo, assim, de ficar ouvindo o tempo todo. E eu, uma vez, teve um curso em Paris, era de 6 meses, eu queria saber quanto tempo que era a duração. Porque aqui era 6 meses, pagava um valor, tipo, de 600 euros, e fazia o curso e tudo, ele disponibilizava o equipamento para você praticar ali no começo. Eu queria saber quanto tempo que foi o curso que você fez na Inglaterra. E se dá pra aprender tudo de boa. Então, aqui, normalmente, eles separam por módulos. Cada módulo, se eu não me engano, tá em média de umas 300 libras. 13. Aí um módulo, se você conseguir agendar um horário assim, tipo uma vez por semana, dá pra você fazer em um mês. Porque cada módulo normalmente é umas 4 aulas. Eu fiz um mês e meio, 2 meses, porque eu já sabia mexer um pouco, eu já tinha comprado meu equipamento, eu treinava em casa, assim, sabe? Eu já tinha uma base. Porque no YouTube mesmo tem vários tutoriais que você consegue aprender. Caramba. Isso, aí Lembra já quando eu ajuda baixei bastante. aquele programa de DJ no computador? Virtual Você DJ. gostava de mexer? Isso, virtual DJ, né? Eu sou o eu- terror eu naquilo olhava- lá. Sou o melhor DJ naquilo lá. Eu faço música o dia inteiro. Eu, Satisfaction. eu olhava, eu olhei vídeo no YouTube pra poder aprender a mexer mais ou menos nele e tal. Aí eu baixei a parte do vídeo também. Sim, no YouTube tem tudo. Eu fiz mais o curso mesmo só pra ter uma base e pra me saber certinho, né? Se eu quisesse, eu poderia ter feito mais uns 3, 4 módulos. Só que o que eu fiz foi só pra me ter uma noção mesmo dos efeitos e de tudo que eu poderia usar pra juntar as músicas. Funcionar as músicas. Aí a partir disso eu comecei. Mas tipo assim, DJ pra mim é um hobby, sabe? Eu gosto muito. Não, você tá Mas louco. igual eu fiz o curso de comissária, né? Eu já pretendo ser ainda. Mas você curtiu o curso de comissário? É uma pergunta que eu ia fazer. Que eu ia fazer era essa, que se você ainda tinha se você ainda tem planos, ou se você. Ou se, tipo, a aviação virou uma coisa meio, tipo, você foi uma experiência, que pra mim foi isso. Foi uma experiência, eu descobri uma possibilidade. Mas não é uma coisa, tipo, uma paixão que eu pretendo,
Tipo assim, é um plano que eu tenho ali. Por exemplo, eu hoje em dia tenho vontade, quando eu tiver condições, de virar piloto. Porque eu acho pilotar avião deve ser muito louco. E eu lembro e tal, eu tenho vontade. Então a aviação serviu pra isso, pra me mostrar que tem essa possibilidade pra mim. Mas o comissário mesmo, eu perdi um pouco. Não é uma coisa tanto, então me pegou tanto. Aí eu queria saber de você, se você já é diferente, se você já teve a sua. Se você ainda tem planos e pretende seguir a profissão. Sim, eu me interesso bastante, sabe? Eu sempre fico vendo alguns vídeos. Eu sou apaixonada, de verdade, assim. E eu acho que é uma profissão que nós não temos aquela coisa, tipo, de rotina, coisas monótonas. Eu não gosto Não, disso. isso é. Todo dia a mesma coisa, o mesmo horário, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas sempre, sabe? Então é isso que me chama a atenção. Cada dia você pode estar num lugar, pessoas diferentes, você nunca tá presa ali, no mesmo lugar. Nossa, sabe, eu tenho muita vontade ainda de ser. Aqui tem algumas coisas mais diferentes, né? Tipo assim, pra se tornar comissária do Brasil. Só que é mais fácil do que ser no Brasil, porque eu acho no Brasil tudo mais complicado. Tanto pra ser comissária quanto pra ser piloto. Tudo é mais difícil. Tudo mais difícil Tudo, aqui, tudo né? é mais difícil. Eu só falta organizar algumas coisas assim da minha vida mesmo, porque agora minha família veio pra cá também, só falta organizar os últimos detalhes e eu vou tirar um tempinho a mais pra mim e vou começar a investir nisso. Porque eu cheguei aqui sempre só trabalhei pra fazer tudo. Aí agora, a partir do ano que vem, Dá uma curtida um vai pouco. encaminhar. Sim, porque eu ia começar esse ano, né, a estudar mais e já focar nisso, porque eu quero fazer um estudo em cima da profissão primeiro pra mim entrar, assim, né, pra fazer tudo certinho. Aqui. Só que 2020 aconteceu isso, né, da pandemia e tal. Eu já tinha até começado a fazer um college também no começo do ano, só que tudo parou também por causa da pandemia. Isso que eu ia até falar, pô, se tudo parou, agora no caso você não tá conseguindo fazer eventos nesse momento? Tipo, Não. porque eu pensei, Tudo parou. Talvez só ela, né? Só ela lá dentro do quarto. Aqui eu toco, aqui em casa, pra minha família, se algum amigo tiver aqui eu toco. Mas em julho teve o fim do lockdown aqui. sim. Aí que eles deram uma maneirada em tudo. Aí teve uma festa em julho que eu toquei. Explica pra mim. Depois... Não, só me explica, o que é esse lockdown? Que eu vi falando, mas eu não procurei nada sobre É o quando assunto. é o confinamento, não? Sim, Ué, mas foi... é o que você tá vivendo aí, Brenner. Ah, é só a maneira em inglês de falar o confinamento, a quarentena. É uma maneira. Não, então eu tô sabendo demais sobre esse assunto. Desculpa, pode continuar, pô. Sim, É porque- começou em março, aí foi até junho, julho. Ué, eu viajei. Eu até estranhei o Brenner. Perguntar isso. Pô, o cara tá desde março. O cara tá desde março deitado na cama por causa desse trem, velho. O cara não sabe o nome. Não, mas é que eu vou te explicar o que eu pensei. É que, tipo, eu não sabia que isso era, vamos dizer assim, a palavra em inglês da quarentena. É igual eu falar, igual se eu falasse, por exemplo, confinamento. Entendeu? Ela poderia me perguntar, o que é esse confinamento? Aí eu ia falar, o confinamento, é a quarentena. É porque eu não sabia da palavra. Por isso que eu via passando na televisão, lockdown, agora que eu entendi o que é o negócio. Você fala russo, como é que fala confinamento em russo? Aí eu não sei. Ah, Isso eu só sei, oi, tudo bem. Não. Deixa essa pra você. Vamos continuar. Não. Obrigado. Senão eu vou ter que te zoar. Vamos Obrigado. continuar. Desculpa aí, foda. Mas, e no inglês, eu queria saber um negócio. Tem uma diferença do inglês, que a gente conversou com uma australiana, e ela tava falando justamente disso. Tem uma diferença do inglês na Inglaterra com o inglês dos Estados Unidos. Sim. E tipo, você fala o inglês britânico ou o americano? Ou você fala os dois? Ou o brasileiro. Inglês brasileiro. Hi, how are you? Eu tô bem, and thanks, e você? Tipo isso. Então, quando eu aprendi, tipo assim, eu aprendi o básico, né, no inglês americano. Aí, quando você chega aqui, tem palavras que eles não entendem. Tipo assim, vou dar um exemplo. Água. No inglês americano, nós aprendemos water. A pronúncia deles tá muito diferente. Water. Isso. Water. Olha lá. Isso. Nossa senhora. Aí, tipo assim, aqui nossa mente fica meio bugada, sabe? Às vezes você até mistura as palavras. Tipo assim, às vezes você tá falando em português com a pessoa, aí já vem o inglês britânico que tantas pessoas falarem na sua cabeça. Aí você mistura.
Mas aqui, acaba que você tem que se pronunciar no inglês britânico mesmo, porque tem palavras que eles não vão entender a pronúncia. E tem alguma coisa, Hã? tipo assim, na sequência disso, tipo, tem pessoas britânicas que veem com maus olhos você falar o inglês americano, tipo, ou não tem nada a ver isso? Alguns sim, alguns têm, tipo assim, preguiça de esperar você responder algo do tipo. Só que a maioria dos ingleses, como eles entendem que Londres é movido a imigrantes, entendeu? Então, tipo assim, a maioria que você vai ver aqui vai ser, tipo assim, outras raças. Então, vamos supor, quando você tá conversando com o inglês mesmo, britânico, o inglês deles, nossa, é perfeito. Já é um inglês mais rápido, só que é um inglês mais polido. Então, eles têm a paciência de te esperar, de te ajudar, assim, sabe? A maioria, sim. Claro que tem sempre os ruins, né? Mas a maioria ajuda, sim, espera você falar. Aí a mímica também ajuda bastante pra quem não entende, porque tem muitas pessoas aqui que não sabem inglês, porque tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de estudar, que veio aqui só pra trabalhar, independente se tem documento ou não. Tem pessoas aqui que nunca vão ter a oportunidade de aprender por causa da correria. Aqui, eu falo, aqui é 10 vezes mais corrido que o Brasil. Às vezes as pessoas não entendem a correria e tal. Mas aqui você tem uma correria diferente. Só que também tem o inglês de várias outras raças, né? De pessoas polacas, indianas, árabes. Tem de tudo aqui, gente. Tudo que vocês imaginarem tem em Londres. Aí tem muito. Tudo Aí mesmo. tem vários sotaques diferentes do próprio inglês, né? Sim, Aí sim. tem mais uma carga. Ó, na E às França. vezes é mais fácil entender o inglês de uma outra raça que aprendeu do que o inglês britânico mesmo, dependendo da pessoa. Porque tem ingleses que eles falam bem rápido. Aí depende muito, assim, do ouvido da pessoa. Não, na França a gente tem. E tal, com. Porque que tem muitos povos, por exemplo, que tem africano, árabe. Que, assim, eu falo assim, esses dois são os que tem em mais, assim, fora dos franceses e tal. E aqui tem tanto o árabe agora que, tipo, na Bélgica, eu tenho um amigo francês que estava viajando para lá, ele foi numa reunião do evento, e eles estavam discutindo sobre essas questões da França hoje. Que a França está sendo chamada agora de o país árabe do norte. Por causa da quantidade, não da França em si em geral, mas tipo ali, em Paris, tá muito concentrado. Então eles têm a forma, você já tem a forma de falar o francês, mas tem a forma, por exemplo, quando você vai conversar com alguém que tem um sotaque, que é africano no caso, ou com alguém árabe, ele tem aquela diferença na pronúncia da palavra do francês. E às vezes o cara Você vai ter mistura. Às vezes fica, por Você vai exemplo... criar aí cria uma sublíngua, né? Tipo, um francês arábico e um francês africano. Tipo, tem o francês, aí tem um francês mais estilizado pros árabes, que aí, tipo, eles misturam palavras do cotidiano deles no meio. E a do africano também, que vai ter a pronúncia deles no meio. Exatamente. Aí acaba gerando sublínguas. Exatamente, por exemplo, tipo, se eu vou conversar com um árabe que mora aqui na França, nasceu aqui tudo e tal, normalmente uma coisa simples assim, ele vai falar, por exemplo, bonjour, que é bom dia, e depois ele coloca um hamdullah, que é graças a Allah em árabe. Então, tá tendo muito essa mixagem. O que acontece é que até os franceses estão começando a aprender palavras em árabe à custa disso, tipo. Legal. Mas isso aí, tipo, agora é só uma curiosidade, né? Que vocês gostam, eu gosto que eu acho que eu falo. Eu tenho informação bizarra de todos os lugares, as coisas. É assim que uma língua surge, tipo, as línguas evoluem dessa forma. Tipo, eu tava vendo um documentário que mostra, por exemplo, que a língua ela evoluiu igual os animais. Então, por exemplo, tem uma língua, existia, né? Possivelmente uma língua matriz, e ela foi se ramificando. Então, por exemplo, tinha uma tribo que tinha uma língua totalmente diferente da outra, mas eles tinham pronúncias iguais. Quando eles começaram a viver junto, eles criaram uma língua própria, entre eles. Aí surgiu uma terceira língua nova. Por isso que o povo brinca, por exemplo, existe o francês, o espanhol e o português são línguas latinas. Então, vieram do latim. E o inglês é saxônico. Então, ela veio dos anglo-saxões. Aí você tem, tipo, germânico. Então, as línguas elas vão se mesclando. E aí tem língua que gera uma origem própria. Por exemplo, você pega línguas totalmente diferentes, mas que parecem. Por exemplo, o francês, você falou que ele lembra algumas pronúncias iguais do inglês, né? Sim, tem muitas palavras. Só que são duas línguas de origem completamente oposta. Elas não têm uma origem familiar.
Entendeu? Sim. Isso é muito louco. Tem, Que aí o final parece, mas a origem é totalmente diferente. é porque tem Mas palavras... você falou assim que as línguas se evoluem, mas você mistura um francês com o árabe, isso não é evolução, não, isso é regressão. Não, é evolução, porque, tipo, a ideia da evolução é você adaptar Não, ao eu meio que você entendo. tá. Eu falo Então, assim, tipo assim, só uma forma de zoar mesmo. Porque no momento que o inglês, no momento que o árabe, ele mistura a língua dele no inglês, ele tá adaptando a cultura dele para aquela nova língua. E aí ele não perde a cultura dele, ao mesmo tempo que ele fala a língua nova. Aqui tem muito disso também. Nossa, aqui é uma mistura muito louca. Tem raças aqui que eu nunca nem vi, tem língua que eu nunca nunca ouvi falar na vida, nem nos estudos, nada. Aqui é um mundo bem louco mesmo.